Quantos nessa noite creem que nós servimos a um Deus vitorioso? Um Deus que vence todas as batalhas. Um Deus que está no controle de tudo. Um Deus que está sempre com a gente. Um Deus que está sempre nos protegendo, nos guardando debaixo das suas asas. Aleluia, Espírito Santo. Nessa noite, nós queremos clamar a Tua presença aqui nesse lugar. Nós queremos exaltar o santo nome de Deus nesse lugar. Aleluia. Vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível é. Teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir. O quê?
Querido, aquele que é vitorioso em todas as batalhas, Ele está aqui nessa noite. Ele está com você todos os dias da sua vida. Às vezes você até pensa que perdeu o controle, mas Ele nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle da sua vida. Ele sempre está do seu lado. E como um trovão impetuoso, teu nome infalível é. Teu nome. Será que você pode dizer isso mais uma vez? Vitorioso és. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome. Aleluia. Aplauda Ele nessa noite. Aplauda aquele que é imutável. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Tu és vitorioso, Deus, Tu és incomparável, Tu és maravilhoso. Aleluia, Tu és aquele que traz, Senhor, a vitória no momento certo. Tu és aquele que diz para nós que há um tempo para todas as coisas. Esse Deus está aqui. Vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz o milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer
tua promessa, eu não tenho nada, 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 eu não tenho nada, eu não tenho Deus, nada. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Diga a Deus. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, não importa, louve. Seu louvor invade o céu, porque Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Aleluia. Senhor, nós podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Nós podemos sentir que estás aqui conosco. Então nessa noite eu quero te convidar. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
só bater que eu vou abrir, entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estão esperando em direção. É só bater que eu vou abrir pra você. Convide Ele para entrar nessa noite. É só bater que eu vou abrir, entrar. Então abre o seu coração nessa noite. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Nós estamos te esperando, Jesus. Nós estamos te esperando. Pode fazer morada na minha vida. Aleluia, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não. Que era lindo assim, que era meu noivo. Pode morar, Jesus. Pode morar, Jesus. Pode morar aqui. Tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Nós te convidamos, Jesus. Só a igreja assim. Eu já
as minhas. Estou só. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. E Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Diga isso! Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasga os céus e vem. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Comigo! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Que ruja o leão! Que ruja o leão! E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu queria que você cantasse nessa noite. Que ruja o leão. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Então vem comigo assim, ó. O descendente de Davi, o homem mais notável, e ele está aqui nessa noite. E ele está aqui nessa noite rugindo como um leão. Ele está quebrando toda a maldição que foi lançada sobre a sua vida. Ele está quebrando todo projeto de maldição sobre a sua vida. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, ele ama a justiça. Explode nova vida. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
só você cantasse nessa noite. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que ruja o leão. Aleluia, aleluia. Aplauda aquele que é digno de toda adoração e todo louvor. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. A presença dele está neste lugar. E como é bom sentir a tua presença, Jesus. Por isso queremos te adorar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós vamos te adorar. Nós vamos te bendizer. Cadê a igreja que adora Ele? Cadê a igreja que adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cavaleiro do Cavalo Branco, o Senhor dos Exércitos?
gastar a minha vida. Diante do teu altar, diante do teu altar, Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida.
Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês, amém? Uma boa noite a todos. Que ambiente maravilhoso na presença de Deus, ambiente propício para Deus operar milagres sobre as nossas vidas, para fazer o novo dele acontecer. É muito bom tê-los aqui, é muito bom estar aqui com vocês, em mais um culto de celebração, mais um culto de louvor a Deus. Hoje o nosso pastor, ele não está presente, mas ele nos deixou com essa responsabilidade de estarmos aqui, sendo usados por Deus. O pessoal do JPEG ministrou esse momento de louvor maravilhoso. Eu quero agradecer a você que veio, você que não esmoreceu. Obrigado pela tua presença, porque eu creio que nada disso é possível se a igreja não se reúne, se a igreja não se dispõe juntos a adorar a Deus. Amém? Eu queria chamar minhas irmãs do anúncio. Quem que está no anúncio hoje, Tati? Aqui, ó, Dona Jaqueline. Eu acho que eu ia esquecer, né? Boa noite, família, tudo bem? Ainda bem que eu gosto da Jaque, gente. Eu nem vi ela hoje aí, ela tá ali, ó. Somos parceiras da Jaque. Vamos lá, pessoal. Dia 20, próxima sexta-feira, culto de mulheres, a partir das 19 horas. Nós vamos ter aqui a presença da missionária Lucilene Souza. A Marcinha pediu para as meninas virem ou de rosa ou de vermelho. Só que a nossa líder ama rosa. Então, quem puder vir de rosa, gente, por favor, tá bom? Também no dia 27/10, nós vamos ter aqui o culto de casais, que o tema é sexualidade, e é o pastor Vanderlan, tá? Que vai trazer esse culto, essa palavra para a nossa igreja. Então, espero todos vocês aqui. Deixa eu falar também das sextas. Eu tenho agradecido muito a Deus e a nossa igreja pelo apoio que vocês têm dado às pessoas que precisam, né, levar o alimento para sua casa, estão desempregadas aqui na nossa igreja. Para a honra e glória do Senhor, nós tínhamos 5 famílias, agora nós só temos 2 famílias, porque as demais famílias, graças a Deus, conseguiram um emprego, ou o esposo ou a esposa, então já estão conseguindo seguir adiante, e também tem ajudado as nossas cestas. Então, eles agora passaram a ter o emprego e eles passaram a contribuir também para os irmãos que ainda precisam. Então, continuem doando, tá? Não importa o valor, a gente não fala aqui para vocês o valor que vocês têm que dar, é o valor que vocês sentirem no coração e que puderem nos ajudar. Tem sido uma bênção, tá, gente, essa oferta que a gente tem feito aos irmãos. Gente, também no dia 28 é a nossa festa das crianças. Vai começar às 15 horas, então, por favor, tragam seus filhos, seus sobrinhos. Nós vamos ter 2 igrejas convidadas. Uma das igrejas convidadas é a nossa igreja irmã, que é a nossa igreja de Nova Vida em São Mateus. E também vamos convidar a Igreja Batista de Vila Rosali, porque a gente usa também bastante a Igreja Batista, né? Geralmente, quando tem EBF lá, as nossas crianças saem daqui para lá. Então, nada mais justo que a gente agora também receber essas crianças aqui. O que a gente está pedindo, quem puder colaborar ainda, é trazer no dia um refrigerante de 2 litros, tá? Não importa a quantidade de crianças que vocês querem trazer, um sobrinho, um afilhado, quem for. Mas quem puder contribuir com 2 litros de refrigerante, vai ser de grande ajuda também para a nossa festa. Vai começar às 15, inicialmente aqui no templo, depois as crianças vão para o estacionamento e nós vamos ter aqui uma escola de pais, tá? Então, por favor, os responsáveis não vão só deixar as crianças e vão para casa, tá? Nós vamos ter aqui um momento com os pais para falar da importância da criança, enfim, não posso falar mais, porque senão estou dando spoiler demais e a tia Viviane vai brigar comigo, tá? Mas vai ser bênção. Então, cheguem às 15, tentem não atrasar, e eu creio que vocês vão sair daqui diferente de como vocês chegaram. Amém? A tia Kelly também pede para as crianças que não vão participar da dança para virem com as cores do semáforo, verde, amarelo e vermelho, tá bom? Se não tiver, tia, minha filha, meu filho, não tem a cor da camisa, não tem problema. Venha com a roupa que tiver, tá bom? Não vai deixar de participar por conta disso. Nossos cultos semanais também, terça às 19h30, culto da família. Quinta, às 19h30 também, nós temos o nosso culto de oração. Esqueci, quarta-feira, às 8 horas da manhã. Bom dia, Espírito Santo. As irmãs se reúnem agora aqui em cima, no templo, para orar por nós, pela igreja, pelo nosso pastor, pelas nossas famílias. Quem tiver a oportunidade de vir, venha, porque tem sido bênção, tá, gente? Às quartas-feiras também. Domingo, às 8h30 da manhã, nossa EBD. Temos também a EBD dos juniores, de 6 a 11 anos. Então,
Quer vir para a escola bíblica, não tem com quem deixar a criança? Tem com quem deixar. Deixa na salinha da EBD infantil, tá bom? Então, traga também seus filhos. E, às 18 horas, esse culto ao qual estamos fazendo parte. Agora, eu vou chamar o Reis, porque ele vai dar... Aliás, ele vai dar um anúncio, não. Dessa vez, ele vai fazer o sorteio da suíte, gente, para o nosso encontro de casais. Então, boa sorte aí a todos, amém? Bom culto para todos nós. Prepara o vídeo para mim, por favor. Só deixa engatilhado. Esse daí vai ser do encontro desse ano, é o outro. A paz do Senhor, igreja, amém? Está todo mundo feliz? Glória a Deus por isso. Bom, o sorteio eu vou fazer no final do culto, que eu vou esperar o pastor chegar. E se alguém ainda se interessar, só me procurar, que a gente bota o nome na hora e joga dentro da urna. Tá bom? Nós vamos fazer esse sorteio, muitos casais não estão aqui, mas não importa. O nome que sair ali é o ganhador da suíte no hotel em Angra dos Reis, que vai ser esse ano. Uma suíte de R$ 3.300, né? Aí você, com um único número, olha, nós separamos 50 números, só passamos 34. Ou seja, as chances são boas, né? O valor desse sorteio, posso passar até no cartão de crédito da igreja, é R$ 100 o valor, tá? Então, todo esse sorteio vai ser revertido para o próprio encontro de casais. Nós ganhamos uma suíte, poderíamos ficar com ela, mas nós não quisemos. Nós quisemos investir no encontro de casais. E esse encontro de casais que está passando aqui é um encontro de casais que vai acontecer do ano que vem. Vai ser em Búzios, no Hotel Ferradura Resort. Os casais lá podem ir andando para a praia, que fica nos fundos do hotel, e podem ir andando também para Rua das Pedras, em Búzios. Dá para ir andando, é 1 quilômetro do centro de Búzios. Nós vamos dar essa oportunidade para você querer passear lá também, além das ministrações. Esse encontro de casais, ele tem como tema, no livro de Mateus 19:6, que fala assim: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O nosso tema é 3 igual a 2, aliança perfeita. Baseado nessa palavra. É o homem e mulher que se tornam um só, juntado com Cristo, e se tornam 2. 3 igual a 2. Aliança perfeita. E assim, nós esperamos que você faça a inscrição para esse encontro de casais do ano que vem. São apenas 50 quartos, né? Eu vou estar lá embaixo no final do culto, você querendo dar o nome, fazer uma pré-reserva. O valor das prestações vai ser em torno de 220 a 230, porque tem uma suíte que tem hidromassagem e outra não. Então, se você quiser ir, vai correndo, vai rápido, porque a da hidro tem menos, né? Então, o valor só altera R$10 a mais. Uma é 220, outra é 230. As prestações começam a pagar em dezembro desse ano. Amém? Obrigado pela oportunidade, fica com Deus. Aleluia. Os casais aí já deixam o filho com a avó. Entendeu? Coisa boa, mistério. Mistério. Dizem que ferradura dá sorte, né? A gente que é crente não acredita nisso, não. Meus irmãos, antes da gente passar para o dízimo e para as ofertas, eu queria saber se a gente tem algum visitante nessa noite. Não chegou nenhum papel, mas talvez entrou quietinho, né? Tem gente que entra quietinho. Não tem? Só gente da casa? Graças a Deus que eu falei uma bobeira aqui sem visitante, é só gente da casa, estou tranquilo. Olha aí, ó, apareceu lá. Tá vendo? Poxa Deus, eu estava tão feliz. Cadê? Pode ficar de pé, por favor? Qual é o nome? Ingrid. Ingrid, seja muito bem-vinda. Você está na Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Nosso pastor, o pastor Ney Teodoro da Silva. Ele não está aqui, foi para o encontro de casais, está abençoando a vida dos casais naquele lugar. Mas sinta-se em casa, sinta-se abraçada. Quem estiver próximo aí, por favor, dê um seja bem-vindo, dê um abraço caloroso. A Ingrid é jovem, né, Ingrid? Pessoal do Hug aí, tá? Por favor, final do culto, já vão pegar seus dados, tá, Ingrid? Não se sinta constrangida, se sinta amada por isso, tá bom?
Deus te abençoe. Queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida da Ingrid. Amém. Meus irmãos, agora é o nosso momento de dízimos e ofertas. Se você trouxe a sua semente para esse lugar, se você trouxe seu dízimo, se você trouxe a sua oferta, queria pedir que você pegasse seu envelope, já se colocasse de pé. Você que vai fazer pelo Pix, se coloque de pé também para poder receber oração. Por favor, queria chamar meu diácono Felipe, lindo, com esse joelho que já está curado em nome de Jesus, para orar. Amém. Boa noite. Recebesse com a salva de palmas nosso irmão Gustavo. Hoje de manhã, Gabriel, me perdoa, hoje de manhã eu anunciei o Gustavo como Gabriel, mas é porque tem uma semelhança. Tu não veio com óculos, né, cara? Mas sobe aqui, irmão. Quem? Gustavo? Quer ir para Búzios? Aí, ó, coisa boa. Mano, que Deus use a tua vida, tá? Obrigado, mano. Seja a bênção de Deus pra gente. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Cadê o varão que, o negócio do casado aí? Amém. Será que dá tempo, varão, de casar ainda? Só para participar desse mistério aí? Meu Deus, varão, falo para a varoa, filha, esquece lua de mel, que já está com o mistério aí já pronto para a gente curtir, né? Gente, Deus abençoe a todos, tá bom? Um prazer mais uma vez estar nesta casa. É uma alegria muito grande. O pastor Ney estava conversando comigo, que hoje não iria estar presente, mas me fez o convite. E eu quero externar a minha alegria, tá bom? A todos, sempre muito bem recebido nessa igreja, né? Desde lá de baixo até aqui em cima. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Queridos, eu trouxe o meu material, né? Eu confesso que não tem muito, porque essa semana eu estive pregando em 2 eventos de mulheres, e aí as mulheres, né, também teve homens lá que levaram bastante material. Lá embaixo, no estande do lado de fora, tem alguns livros. Se eu não me engano, eu acho que eu só tenho uma Bíblia feminina, que é a Note. Eu vou fazer uma promoção bem legal, já está tudo lá embaixo direitinho. Tem um livro aqui do doutor e meu amigo, que também me ajuda muito na terapia, que já esteve aqui, na verdade ele está vindo aqui, né? Que é o doutor e pastor Cléo Holanda, Resiliência, o poder de dar a volta por cima. Está lá embaixo também. Eu tenho um livro do doutor T.D. Jakes, pastor também, Quando o Poder e o Potencial se Encontram, desbloqueando o seu propósito em Deus e tendo uma vida em abundância. Você pode passar lá embaixo, tá bom?
e também compreendendo o propósito e o poder da oração do Dr. Myers Munroe, também que é pastor. Livros que vão te edificar muito, tá bom? Eu não sou bobo, profeta. Cadê o varão que estava aqui? Já perdeu a bênção. Falou tão bem aqui, ia dar um livro para ele. Mas Deus abençoe a todos, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Olha aí. Profeta, é teu. Tá bom? Você pode aplaudir o Senhor? Segura para mim. Segura para mim. 1 Samuel, capítulo 30. Eu lembro que da última vez, não sei se foi a última ou se foi a penúltima, eu preguei sobre 1 Samuel 17. E eu perguntando ao Espírito o que pregar essa noite, ele me direcionou esse texto. 1 Samuel, capítulo 30. O versículo é o versículo 17. Primeira Samuel, capítulo 30. Quem achou, diga: eu vou para o céu. E diz assim: e feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão os 400 que montavam sobre camelos fugiram. E Davi recuperou tudo, quantos os amalequitas haviam levado, também as suas mulheres. E Davi salvou os seus filhos, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também os despojos de tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo que Davi perdeu, ele tornou a trazer novamente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, é um texto muito conhecido. Acredito que todos que estão aqui talvez já ouviram acerca desse texto. Mas deixa eu pontuar algumas coisas aqui que Deus ministrou no meu coração, lendo. Você sabe que a vida de Davi foi uma vida, de fato, se Deus te usar aí, hoje é pizza comigo, fechou? Glória a Deus. A gente sabe que a vida de Davi foi uma vida muito complicada, porque Davi teve que enfrentar 2 tipos de guerras. Na verdade, foram diversas guerras, né? Mas eu destaco 2. Davi teve que enfrentar guerra, problemas dentro e também fora. Dentro de quem, Gustavo? De casa, e também fora contra os inimigos do povo de Deus. E você sabe que quem levantou Davi foi o próprio Deus. Gustavo, conta para mim como é que foi essa história. Simplifica aqui algumas coisas nessa introdução para a gente chegar aonde o Espírito ministrou meu coração. 1 Samuel capítulo 17. Né? Golias afronta o povo, dizendo: dai-me um homem para que eu possa enfrentar. Vocês conhecem a história. E você sabe que Davi sempre foi um guerreiro, sempre foi rei. Mesmo de ter tido a unção na cabeça, Davi já era rei. E aí a Bíblia diz que a unção desce,
sobre a sua vida, através de Samuel, porque Saul Deus já tinha o rejeitado. Davi entra dentro de casa, recebe a unção, volta a cuidar das ovelhas de seu pai. Aí o texto diz que o seu pai mesmo manda Davi ir para a guerra, levar comida para os seus irmãos. Ele vai, leva a comida. Eu nem sei se naquela época já existia o trabalho de iFood, mas Davi já estava exercendo. Né? Ele vai, leva comida para os seus irmãos. E simplesmente Davi bate de frente com um cenário. E qual cenário, Gustavo? Onde Golias está afrontando o povo. E eu queria já nessa introdução falar algo para alguém aqui que entrou por essas portas. É uma palavra simples, um feijão com arroz, mas que vai te nutrir. Eu quero lhe dizer que se eu fosse você, não menosprezava os pequenos serviços da vida. Eu vou repetir, porque meu amigo Felipe já liberou um glória, já me motivou, e eu vou falar de novo. Não menospreze os pequenos serviços que Deus lhe deu para você fazer. Quem vai debaixo de uma palavra não só simplesmente leva uma comida. Quem vai debaixo de uma palavra acaba aparecendo uma oportunidade. É um serviço simples. É simples. Mas para quem vai debaixo de uma palavra, aqui não, só lá onde eu estou morando agora. Deus simplesmente quis fazer um negócio na minha vida esses meses aí. E aí eu saí de Lodebar, né? Estou numa terra boa ali. Atravessei a Transolímpica. Estou um pouquinho melhor, né? Só ali onde eu estou morando, na Taquara. Pessoas que menosprezam os pequenos serviços. Eu servir? Eu colocar água? Eu ficar na portaria? Até porque Deus nunca precisou de coisa grande para fazer coisas grandes. É nos pequenos detalhes que as oportunidades chegam. E olhe para cá, Deus nunca dá oportunidade para quem não está preparado. A oportunidade sempre vem para quem está no momento certo, no serviço certo e debaixo de uma palavra. Ele vai, leva comida, vê Golias afrontando, e ele diz: eu vou enfrentar esse homem. Chega para Saul e diz: eu tenho capacidade. E aí o texto diz que Saul vira para Davi dizendo: tá bom, mas quem é você? Davi foi ousado. Porque a palavra de Davi é essa. No oculto eu matava urso e leão, defendia as ovelhas do meu pai, as malhadas. Imagine Davi abrindo a sua roupa, o seu manto, e dizendo: tá vendo essa pata aqui do urso? Isso aqui foi das guerras ocultas. Está vendo essa marca aqui nas costas? Isso aqui é do leão. Uma conjectura minha. Está vendo essa mordida aqui na perna? Isso aqui é da cobra. Guerras ocultas que ninguém viu, mas teve alguém que viu. E deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém é obrigado a acreditar nas suas guerras ocultas. Mas eu quero dizer também que já que ninguém é obrigado a acreditar, Deus vai permitir e vai preparar um cenário para que as pessoas vejam que você não caiu de paraquedas. Você tem uma história com Deus. Fique tranquilo que aqui é igual carral, que eu já vou me soltar. Mas eu queria que você virasse para esse crente que está do seu lado e fala: ninguém vê. Se fosse dessa forma, acho que você falou que eu poderia falar com mais autoridade. Fala: ninguém vê as suas guerras ocultas. Fala: os seus choros ocultos. Fala: mas tem um Deus com olhos como chama de fogo,
que aonde ninguém vê, Ele te contempla, te enxerga nos momentos mais difíceis da vida. Ele mostra, aí o texto diz que Saul é ousado, que fala, tá bom, já que você é isso tudo que você está dizendo, então porque olhando para o currículo de Davi, e olhando para Davi, você acreditaria? Eu não. E qual é a atitude que Saul toma? Toma minha armadura. Sendo que eu senti uma maldade aqui em Saul. Porque ele diz, toma minha armadura. Era Saul dizendo, vai lá e enfrenta Golias. Porque se você conseguir derrotar, você só venceu porque você usou as minhas armaduras. Davi obediente, ele coloca a armadura, porém está muito pesada. Davi tira. Você recebe uma palavra e não murmura essa noite? Para querer inventar coisas que Deus não falou para você fazer. Eu vim falar para alguém, o básico ainda funciona. Tem gente que quer fazer coisas que Deus está de braço cruzado dizendo, eu não mandei fazer isso. Mas talvez tem gente aqui que ainda está fazendo o básico. O quê? Eu vou orar, porque ainda orando continua dando certo. Não é revelando o CPF, não é, sabe, rosa ungida, nada contra quem faz, mas o básico ainda funciona, que é buscando aquele que pode todas as coisas. Aí ele diz, eu vou com o que eu tenho, uma pedra, uma funda, e melhor ainda, eu vou no nome do Senhor. Você conhece a história? Ele desce a arena, todo mundo vendo. Aí o texto diz que ele pega a pedra, afunda, derruba Golias. Sendo que o texto diz que, gente, se já derrubou Golias, já caiu agonizando, aí o texto diz que Davi vai, pega a espada e arranca a cabeça de Golias. E a pergunta que eu fiquei perguntando para Deus foi essa. Como é que pode? Não conseguiu usar a armadura de Saul, mas conseguiu meter a mão na espada de Golias. É estranho. Saul praticamente quase a mesma estatura de Davi, mas Golias 3 vezes maior do que Davi. Ele consegue meter a mão na espada de Golias e matar Golias. É simples. Por mais que você tente usar uma coisa que Deus não mandou você usar, mas tem uma ferramenta. Que ferramenta é essa, Gustavo? A espada do teu testemunho. Deus vai dar força para você levantar e derrubar esse Golias que está afrontando a sua casa. Eles não acreditam quando vê Davi descendo para poder enfrentar Golias. Mas quando Davi sobe com a cabeça de Golias na mão, era Davi mostrando, já que vocês não acreditaram nas minhas palavras, eu vou mostrar na atitude que eu sou um guerreiro de verdade. Eu vim liberar uma palavra profética para alguém que entrou por essas portas, e a palavra nessa noite é, talvez alguém não está acreditando naquilo que você contou, mas o próprio Deus vai preparar um cenário que vai provar para muitos que não acreditaram naquilo que você carrega, para mostrar que Ele é Deus ainda na sua vida, Davi. Mas o texto diz, pastor, que antes de Davi descer a arena para enfrentar Golias, você lembra que eu disse na introdução que Davi enfrentou uma das suas maiores guerras que foram dentro de casa? Me prova na Bíblia, está lá, depois você lê 1 Samuel capítulo 17, capítulo 18. O texto diz que quando Davi desce, tem um camarada que se apresenta no cenário que é Eliabe. Nós falamos disso lá no podcast. O texto diz que Eliabe se apresenta para Davi dizendo, o que tu fazes aqui? Eu conheço a presunção do teu coração. O que isso significa, Gustavo? Que Eliabe é uma pedra no sapato de Davi há muito tempo. Só que Davi é crente. Por quê, Gustavo? O texto diz que Davi não vai debater com Eliabe. Vai doer aí, mas dá um glória para um fingir que é contigo.
o texto diz que Davi não vai debater com Eliabe. Se fossem outros aqui, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo, oportunidade, o pau ia quebrar. Ainda mais com o irmão. Aqui não tem isso não, só onde eu moro. Gente que aproveita uma oportunidade para querer mostrar quem é. Eu não preciso mostrar para ninguém quem eu sou. Aí o texto diz, aonde que Davi é crente, Gustavo? Está no texto. E Davi se desviou de Eliabe. Porque Davi entende, a minha guerra não é contra você, eu tenho um propósito maior. Por que Davi se desvia de Eliabe? Porque Davi entende, cara, minha guerra não é contigo. Eu tenho um Golias para poder enfrentar. O que isso significa, Gustavo? Que eu não devo perder tempo com gente que não merece um minuto da minha atenção. O teu maior problema é que você está perdendo o seu tempo, gastando o seu tempo com guerras desnecessárias. E quando você tiver, de fato, que enfrentar as tuas guerras, você não tem mais força, porque você está entrando em guerra que Deus não mandou você entrar. Mas pula isso. Ele se desvia e enfrenta Golias. Aí o texto diz que vão fazer um cântico. Que cântico? Davi matou seus 10 milhares e Saul seus milhares. Aonde? São as músicas que inventam por aí para poder exaltar o ego do homem. E começa uma guerra. Que guerra é essa, Gustavo? Outra. Saul perseguindo Davi. E quem é agora Saul na vida de Davi? O sogro. Davi, genro. Simplifica para mim, Gustavo. O sogro querendo matar o genro. Porque Davi se casa com a filha de Saul. Já não basta enfrentar Golias e Eliabe, agora tem que enfrentar Saul. Sendo que nessas perseguições implacáveis, eu olhando um livro acerca o perfil dos 3 reis. E ele simplifica essa guerra entre Saul com Davi e Davi fugindo. Ele diz que Deus usa Saul para tirar o Saul de Davi, para que Davi não se tornasse o segundo Saul. Eu vou repetir. Deus usa Saul para tirar o Saul de Davi, para que Davi não se tornasse o segundo Saul. O que é isso, Gustavo? A gente, infelizmente, só consegue enxergar Deus por detrás de uma porta. Vai doer aí, mas aperta aí, porque eu preciso falar isso para alguém. Meu amigo Felipe, às vezes a gente só consegue enxergar Deus quando Deus faz um milagre na nossa vida. Mas a gente não consegue enxergar Deus por detrás de uma perseguição. Perseguição se levanta, é o diabo. E deixa eu te dizer algo, não tem nada de diabo aí não, meu filho. É Deus permitindo essa perseguição. Por que Deus permite essa perseguição, Gustavo? É simples. Era Deus dizendo, eu vou permitir que Saul te persiga. Para que quando você sente no trono, você não se torne o segundo Saul. Começou bem, mas terminou mal. E a Bíblia já fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Tem gente que começa até bem, mas termina muito mal. Mas tem gente que começa mal, mas o final dele... Então nessas perseguições de altos e baixos, vamos lá. Aí o texto diz que dentro dessa guerra entra um camarada no cenário. Que camarada é esse, Gustavo? É Jonatas, filho de Saul. Oh, gente, isso aqui é terrível. Meu amigo Felipe, acho que só a Nova Vida vai reagir com o que eu vou dizer. Calma aí, Gustavo. Você está dizendo que Jonatas entra no caminho de Davi para quê? Para matar? Não, para livrar. Mas calma aí, é filho de Saul? Automaticamente Saul morrendo, quem assume é Jonatas. Sim, claro. Mas sendo que Jonatas é tão inteligente, e olha para cá, vão ter momentos da nossa vida, e a minha oração tem sido essa. Eu não quero só simplesmente pessoas que têm uma boa estatura, pessoas que têm um bom nome. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu preciso de pessoas do meu lado que conseguem enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Pessoas que estão do nosso lado que têm discernimento. E que discernimento é esse, Gustavo? Jonatas está tendo um discernimento surreal, meu amigo Felipe. Porque Jonatas entende, meu pai está endemoniado. E outro, irmãos, Jonatas entende que o pai dele está endemoniado,
Davi foi levantado por Deus. Se fosse eu, irmão, me juntaria com meu pai. Vamos acabar com Davi. Sendo que Jonatas é incrente. O que Jonatas entende, Gustavo? Jonatas faz da seguinte forma: Davi, eu vou te livrar do meu pai. Por que Jonatas prefere fazer isso, Gustavo? Porque Jonatas entende: quem levantou Davi foi Deus. Homem segundo o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Você recebe essa palavra? Quem sabe Deus irá levantar Jonatas, que vai te livrar de certos percursos da vida. Eu vou falar com mais autoridade. Quem sabe ainda essa semana, do nada, Deus coloca alguém no teu caminho para te livrar de certas situações. E a palavra que eu tenho nessa noite é: mas Gustavo, Jonatas tem o direito de sentar no trono, tem, porque é filho de Saul. Mas Jonatas entende: o direito é meu, mas a chamada está com Davi. E eu quero liberar essa palavra profética para alguém. Será que você tem coração de crente, coração sincero, e tem discernimento de você abrir mão do teu chamado para dar oportunidade para quem está chegando agora? Eu vim falar para alguém, eu sei que é uma palavra um pouco difícil de receber, gente, mas a gente precisa ter discernimento. A gente não está servindo a Deus por cadeira, a gente está servindo a Deus porque Ele de fato nos chamou. E olhe para cá, meus irmãos, eu prefiro ter esse discernimento que Jonatas está tendo. Se Davi senta na cadeira, Israel perde, mas se Davi senta na cadeira, Israel vence. A palavra que eu tenho nessa noite é: tem gente que está sentando na cadeira por status, mas tem gente que está abrindo mão da cadeira e dizendo: a chamada não está comigo, mas a chamada está com Davi. Eu quero liberar uma palavra profética. Se você tem mão para levantar, levante. Se tiver que abrir mão de certos ambientes, abra, porque é melhor você estar escondido e preservado do que você estar em público e a tua casa está sendo arruinada. Segura na mão desse crente que está do seu lado, fala: Deus. Ah, se foi bonito, foi fraco, mas fala com mais força, fala: Deus, nessa noite, está te dando discernimentos. Fala: vai ter momentos que você vai recuar para Deus aparecer. Fala: mas vai ter momentos que Deus vai fazer você aparecer, para Ele aparecer junto. Gustavo, qual é a palavra nessa noite? É essa: se tiver que ficar escondido, se esconda, mas é melhor estar escondido com Deus do que estar sentado no palácio sem a presença dEle. Remantia. Davi, meu pai, está endemoniado, mas a chamada está contigo. Eu vou te preservar. Quem já passou por isso vai concordar com a minha fala. Sendo uma guerra terrível, doido para desviar, doido para parar, porque não aguenta mais a perseguição. Do nada, Deus envia uma pessoa que você nunca viu na vida, dizendo: rapaz, dá para ver o que tu está sentindo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te livrar desse problema. Imagino Davi andando na rua e Jonatas: vira à esquerda. Mas vira à esquerda, cara. Meu pai preparou uma cilada ali na outra. Não, Davi, entra. Entra, rapaz, se esconde. Se tu sair agora, meu pai te mata. Gente que tem amor à nossa vida. Gente que sabe que nosso coração não é um coração que está contaminado, mas é um coração puro e sincero. Ele livra Davi por diversas vezes, sendo que nessas buscas, nessas guerras terríveis, entre diversos livramentos, eu falo 3 coisas para encerrar. A primeira: de tantas guerras, meu amigo Filipe, de tantas guerras que Davi enfrentou, o texto diz que agora Davi não aguenta mais. Davi vai parar em Gate. E Gate te lembra onde? Terra de Golias. Aonde no capítulo 17 ele enfrentou.
é difícil de falar isso aqui, mas eu preciso falar para alguém. Eu não sei se é para todos. Eu queria tentar entender Davi nessa situação, mas fica um pouco difícil. E ele vai apanhar só um pouquinho agora. Mas eu preciso falar isso. De tanta guerra ter sido tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o texto diz que Davi agora vai fugir para Gate, terra dos inimigos. E o texto diz que Davi vai ficar ali 1 ano e 4 meses. E pior, gente, depois você lê em casa. O texto diz que Davi vai achar abrigo e refúgio. A pergunta que eu faço não precisa me responder, só pensa comigo. Como é que eu consigo achar abrigo e refúgio na terra dos inimigos? Como é que eu acho abrigo e refúgio num ambiente onde Deus nunca habitou? Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado. Nesses teus períodos de fuga, você entrar num problema maior ainda. Você está pensando que você está se livrando, mas na verdade você está se metendo num problema maior. E pior, gente, depois você lê em casa. O texto diz que ele vai se tornar amado pelo rei Aquis. Aí o texto diz que Davi agora é mandado para a guerra. Depois você lê em casa. Ele é mandado para a guerra. Aí quando ele volta, o rei Aquis pergunta o relatório dizendo: Davi, e aí, como é que foi a guerra? Ele fala: meu senhor, matei todo mundo. Lutei contra o sul de Judá. Exterminei todo mundo. Sendo que ele mente, gente. Porque se ele fala a verdade, ele é descoberto. Então ele vive num ciclo de mentira terrível. Aí vamos lá. Aí o texto diz que agora está tendo uma segunda guerra. Vai ter uma segunda guerra. Gente, isso aqui é fantástico. Eu estou indo bem devagar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu sou um pouquinho meio pentecostal, mas eu estou tentando me segurar aqui para vocês entenderem. Aí a Bíblia diz que agora vai ter uma segunda guerra. Deus está falando com alguém, eu tenho certeza disso. Que vai ter uma segunda guerra. Sendo que eu imagino, sem ferir o texto, para não ser odiado pelos estudiosos, eu imagino Deus no trono, uma conjectura minha, de braços cruzados, dizendo: homem segundo o meu coração, fazendo aliança com quem não é para fazer, estando num ambiente onde não é para estar. Eu vou arrumar algum meio de te arrancar daí, mas você não fica mais aí. E eu falo isso com toda a certeza e autoridade para falar, porque quem está falando isso já viveu isso. Um certo momento da minha vida, passando por uma crise de identidade, sem saber o que eu era, o que Deus queria na minha vida. Fui para um culto de sexta-feira de libertação. Aí fui me vestir como um desviado, né? Numa linguagem para vocês entenderem. Botei uma bermudinha, uma camiseta regata, um boné, pronto para poder ir para o pagode. O pregador. Se vestiu para poder ir para o pagode. Porque já não estava mais querendo viver essa vida de ser crente. No auge da minha juventude. Falei, estou gastando meu tempo na igreja. Aí eu liguei para uns amigos, que é sempre assim, tá? Se você não viveu, se tentar viver, vai ser desse jeito. Qual? De você ligar para os amigos, os defuntos que Deus enterrou, e você ressuscita. E quando você liga, eu falei, e aí, qual é a boa? A boa é que hoje tem pagode. Eu falei, tem, vamos embora. Ah, mas eu não tenho um convite. Não, o teu camarote já está reservado. Como? Já está reservado se nem eles sabiam que eu iria ligar? É para alguém isso aqui. E eu falei, eu vou, tá tudo certo. Falei, mas eu vou para a igreja rapidinho, que é próximo daí, e daí eu já encontro vocês.
Beleza, show de bola. Gente, guarde isso. A graça, ela é pior do que a lei. Porque a graça te dá um senso de liberdade, mas você não está tendo liberdade. Eu estava brincando com um amigo esses dias, lá na igreja, que a graça e a lei é igual o Pix e cartão de crédito. A lei é o Pix. Pecou, tu já vive. Tu planta e colhe. É o Pix. Mas a graça é o cartão de crédito ilimitado. Você vai usando. Quando vira o mês, a fatura chega. É desse jeito. Se você não tiver um parente remedor para pagar, você paga. Como? Eu não sei, mas tu vai pagar. E Deus foi só me dando corda. Ah, tu vai pro pagode? Eu falei, vou. E aí acabou o culto. Entrei dentro do carro. Aí eu me lembro que eu estava na ponta, que eu sempre fui grande. Tinha uma menina no meio, um outro rapaz e os dois camaradas na frente. Eu me lembro que eu estava na Dutra, sentido indo para Brasil ali, na Dutra. Naquela entrada aqui, acho que se não me engano, acho que é linha vermelha, né? Na curva ali, saí na curva, na Federal e saí. Quando eu entrei no carro, no posto que tem ali no Burger King, que tem ali na Dutra, no Shell, entrei no carro, eu falei, vambora. E os amigos, que saudade de você, cara. Está aqui dentro do texto. Eu vou falar para vocês a mesma coisa aqui. E aí, Gustavo, cara, que saudade sua. Eu falei, rapaz, tive que me esconder um pouquinho, sabe como é que é, né, cara, e tal. Eu tentando disfarçar. E uma menina, né, que parecia que estava nua dentro do carro, sentada do meu lado. Aí, eu olhei para ela e falei, você não me é estranha. Ela falou assim, nem você. Aí ela falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? Falei, estou indo para o pagode junto com vocês. Ela, mas o teu lugar não é aqui. É para alguém isso aqui. Mas teu lugar não é aqui. Eu falei assim, quem foi que disse que meu lugar não é aqui? Eu falei assim, cara, tu é crente. Tem certeza que você quer ir? Tem certeza que você vai colocar sua vida em risco? Saia curta, quase nua, pregando para mim. Vai embora. Deus não te chamou para isso. O que você está querendo comparar a tua vida com Davi, Gustavo? Está no texto. Que Davi está preparando a tropa para poder ir para a guerra. Um general fala para o seu senhor dizendo, Senhor, eu conheço esse homem. Esse homem é Davi. O que isso significa, Gustavo? É simples, mas eu vou liberar para alguém. É o escolhido que não tem mais direito de escolha. Não adianta a gente tentar se esconder de Deus, mas Deus é o Deus da graça que corre atrás da gente. Eu vim liberar uma palavra profética para alguém. Até quando você vai ficar fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer? Até quando você vai ficar se escondendo em lugares onde Deus falou para você não se esconder? Aquela menina falou para mim, volta que ainda dá tempo de você voltar a ter comunhão com Deus. Eu vim liberar uma palavra profética para alguém. Não tem como se esconder desse Deus que corre atrás daqueles que são filhos dele por herança. A palavra que eu tenho nessa noite é, quanto mais você correr, você atrasa os processos de Deus na sua vida. Quanto mais você foge, a tua casa está em risco, os teus filhos estão em risco. Só que a palavra que eu tenho nessa noite é, está na hora de você voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído, Davi. A segunda coisa, quando ele é descoberto, o texto diz que aqui tem que fazer uma decisão. Qual? Ou fica com o seu de confiança, ou fica com o hebreu. Ele manda Davi embora. Nisso que manda Davi embora, o texto diz que quando Davi chega na sua cidade, os amalequitas tinham saqueado tudo. Saqueam o Ziclac todo. E eu entro no texto.
Sabe a Ziclac? Tá com fogo em tudo. Depois você lê em casa. Tá com fogo na sua cidade. Pega os despojos de Davi. Pega as filhas de Davi. E as mulheres. Aí a Bíblia diz que Davi chora amargamente, dizendo: que besteira que eu fiz. Eu saí para me defender, mas deixei a minha casa em risco. Eu saí para poder me preservar, mas eu deixei Ziclac saqueada. O que isso significa, Gustavo? Tem gente que prefere preservar a sua vida com egocentrismo, com ego tão terrível, que esquece que o seu maior patrimônio não é o seu carro. Seu maior patrimônio não é a sua empresa. Você está se matando de trabalhar, mas você está esquecendo que o seu maior patrimônio não é esse teu CNPJ que você tem. O maior patrimônio que você tem está em casa, que é a sua família. Você está se matando de trabalhar, vivendo dias e pós-dias, matando a sua saúde. E você chega em casa, você não consegue nem dar atenção para os teus filhos, para a tua esposa. Eu vim falar para alguém, gente. Vai doer, mas dá glória para um vigia que é contigo. Você está se matando por algo que é aquilo que Deus falou para você preservar. Você não consegue preservar. Mudou o termo. Hoje em dia, ama-se coisas, se usa-se pessoas. Só que eu vim liberar uma palavra profética para alguém. O teu patrimônio não é o teu carro, não é a tua conta bancária. O teu patrimônio maior é a tua família, os teus filhos. Enquanto você cuida de você, cuida da tua casa primeiro. Ele sai para fugir de Saul, mas deixa a sua casa aberta. Tudo que os inimigos queriam. Saqueia tudo, taca fogo em tudo. O texto diz que Davi chora amargamente, dizendo: que besteira que eu fiz. Pior, que agora eu quero matar Davi apredejado. Está no texto, você nem em casa. Sendo que o texto diz, irmãos, e aqui eu começo a pregar, que ele chora amargamente, dizendo: Senhor, o que eu fiz? Família saqueada, os filhos na mão do inimigo, e vê se não é o que a gente está vivendo. O diabo tem usado diversas estratégias para poder ferir a nossa casa, ferir os filhos, tem baixado o nível, atacando os filhos na rede social, atacando os filhos na escola, querendo mudar a ideologia de gênero, tocando terror, e você de braços cruzados. Não, daqui a pouco Deus age. Tem certeza? A minha parte eu faço, e a dele Deus vai fazer. Ele chora amargamente. O texto diz, de tanto que ele chora, mas não dá lugar à angústia. Aí o texto diz que Davi agora vai reunir 600 homens. 600 homens de guerra. Aí a Bíblia diz, irmãos, eu estou correndo para a gente entrar no texto. Capítulo 30. Que ele reúne os seus soldados, os seus guerreiros. E ele diz, vamos ir atrás daquilo que se perdeu. Irmãos, Davi não está indo atrás de despojo. Davi não está indo atrás das riquezas que se perderam. Davi está indo atrás da sua família. Davi está indo atrás dos seus filhos. Aí o texto diz, irmãos, que no meio do percurso, e eu gostei disso aqui, gente, que Davi se levanta, reúne a sua tropa, reúne os 600 homens de guerra. Aí o texto diz que eles se levantam e começam a caminhar. Davi não sabe nem para onde eles estão, mas eles começam a caminhar. E caminham. O texto diz que no meio do percurso tem um egípcio que está prostrado. Nisso que esse homem está prostrado, ele chega até esse homem, para a tropa, parou todo mundo. Aí o texto diz que ele dá água, dá pão, pasta de figo, reanima o menino. Aí ele diz, quem é você? Aí o menino vai dizer, eu sou um egípcio, servo dos amalequitas. Tudo que Davi queria. O texto diz que Davi vai encontrar esse homem e ele faz um juramento. Qual o juramento, Gustavo? A palavra de Davi é, você me conta aonde estão os inimigos?
Aí ele fala para Davi dizendo, eu te conto, mas você promete que você não vai contar para ninguém o que eu estou te falando? Ele diz, claro, não conto para ninguém. Vamos lá. O que isso significa, Gustavo? Não foi por acaso, gente. O próprio Deus permitiu que aquele homem se perdesse no meio do percurso para encontrar com Davi. Você já viveu essa fase? Que você sai para você ir em busca daquilo que se perdeu. Você não sabe nem para onde ir, mas só pelo fato de você ter tomado uma atitude, Deus coloca alguém no teu caminho que te dá o direcionamento para você ir onde você tem que ir. Gustavo, qual é a palavra que você tem para mim? Quem sabe essa semana Deus vai colocar alguém no teu caminho que vai te levar para o lugar aonde de fato você tem que ir. Eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado e falar, ainda esse ano, Deus vai colocar a pessoa certa que vai te levar para o destino que você tem que ir. A palavra que eu tenho nessa noite é, quem sabe esse ano, Gustavo, eu entrei aqui pedindo porta de emprego, quem sabe ele possa te dar. Gustavo, quem sabe, eu entrei por essas portas pedindo chave, não sei se ele vai te dar a chave, mas a palavra que eu tenho nessa noite é, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, e a palavra que eu tenho nessa noite é, esse ano é o ano de grandes conexões que vão te levar para o teu futuro. Você conta para mim onde é que está minha família? Conto. Aí o texto diz, irmãos, que no meio do caminho, tem maturidade para poder ouvir isso e não murmurar? O texto diz que no meio do percurso, 200 homens viram para Davi dizendo, Davi, não tem como ir com você, porque eu estou cansado. O que isso significa, Gustavo? Que a vida é feita de ciclos. Nem todo mundo que começou vai terminar com a gente. Eu vou repetir. A vida é feita de ciclos. Nem todo mundo que começa termina com a gente. Tem gente que vai caminhar até uma certa parte com você para cuidar dos seus despojos. Mas tem outras pessoas que vão até o final. E outra, eles são sinceros. Porque eles estão cansados. Eles falam, Davi, eu estou cansado. Se eu for para a guerra, é capaz de eu atrapalhar a guerra e você perder. Então vamos fazer o seguinte, eu estou cansado, eu vou ficar aqui, vou cuidar dos teus despojos, e você vai para a guerra, eu fico intercedendo. Aí o texto diz, irmãos, isso aqui é fantástico, pastor, e ele termina a palavra, que os amalequitas estão festejando, e existia um código tribal naquela época. Qual era o código, Gustavo? Se alguém receber essa palavra, o código era esse, meu amigo. A lei dos inimigos, entrar, saquear, tacar fogo e matar todo mundo. Sendo que percebe, eles tacam fogo, mas ninguém morre. Eu vou repetir. Os inimigos entram, faz arruaça, taca fogo em tudo, mas eles não conseguem matar aquilo que é de Davi. Eu vou liberar de novo. Eles entram, taca fogo, faz arruaça, conta para todo mundo, mas eles não conseguem fazer uma coisa, que é destruir a casa de Davi. Eu quero liberar uma palavra profética para alguém. Recebe, por gentileza. O inimigo pode fazer até arruaça, entra na tua casa, desvia teus filhos, coloca o marido atribulado, mas ele não consegue fazer uma coisa que é, Gustavo, que é matar quem tem promessa, que é matar quem Deus escolheu. Recebe essa palavra, nova vida. O diabo pode fazer o que quiser, a única coisa que ele não pode fazer é matar aquele que Deus fez uma promessa. Bate na mão de no mínimo 2 pessoas. Fala, tá na mão do diabo, mas ainda tem uma promessa. Fala com mais força, crente. Fala, tá na mão do diabo, mas ainda tem uma promessa. E como é que eu faço para recuperar, Gustavo? Se levanta aqui hoje. Reúne quem é de guerra. Mete a mão nessa espada. Eu não sei se é para orar de madrugada, eu não sei se é para jejuar, mas a minha casa não vai ficar debaixo de decreto de morte. A minha casa tem uma promessa. Eu vou atrás daquilo que é meu, eu vou recuperar. Irmãos, é a última. Meu Deus, meu horário já foi. É a última, para a gente finalizar e começar uma semana debaixo de glória. O texto diz
que os 400 estão com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. É a família que está em risco. Patrimônio, empresa. Isso tudo a gente consegue de novo, gente. Mas família. Aí o texto diz que os amalequitas estão fazendo festa. Toma ali cerveja. Toma ali cachaça. Conseguimos. Está aqui as mulheres de Davi, as filhas dos homens, os despojos. E o texto diz, irmãos, que Davi está chegando de mansinho. Enquanto os inimigos estão achando que Davi está em casa chorando. Não sei se alguém recebe. Chorando. Trancado num quarto escuro. Duvido aquela mulher se levantar de novo. Eu duvido aquele homem se levantar. Eu duvido ela voltar a cantar. Eu duvido ela voltar a se envolver. Enquanto o diabo está fazendo festa, dizendo, consegui destruir a casa. O texto diz, e Davi se levantou. Reuniu a sua... Eu não sei se alguém recebe palavra profética, gente. Enquanto o diabo está achando que a mulher e o homem vai ficar trancado num quarto escuro, se lamentando e perguntando por quê, pra quê, logo eu, logo a minha casa, o texto diz, e Davi se levantou. O que isso significa, Gustavo? Enquanto o diabo achou que está tendo domínio, Davi está chegando de mansinho junto com a tropa. E é isso que vai acontecer na nova vida da Vila Rosali. Enquanto o diabo está achando que conseguiu te matar, que conseguiu te vencer, tu vai chegar de mansinho, pegar todo mundo de surpresa e recuperar tudo aquilo que você perdeu de novo. Aí o texto diz, irmãos, isso aqui é profético demais, que Davi chega de mansinho e toma espada, irmão, para tudo quanto é lado. Eu queria estar nessa cena só para poder ver. E espada para um lado. E toma espada para o outro. E aí, Davi, não vai se cansar? Não, não posso me cansar. E aí, Davi, não vai parar? Não posso parar porque o propósito é tão maior, porque eu preciso correr atrás daquilo que se perdeu. A irmã deu um amém aqui, me motivou. Eu não posso parar porque eu tenho um propósito maior. Eu não posso desistir agora porque quem está em jogo são os meus filhos. Quem está em jogo é a minha casa. E toma espada para um lado, gente. Não é mensagem de revanchismo, não. Eu vim trazer uma mensagem de ânimo. Está na hora de você se levantar de novo, meu filho. Está na hora de você se levantar de novo, minha santa. Vai tomar uma atitude hoje, se levantar e buscar o que é teu. Ou vai ficar de braços cruzados. Reage, Davi. Reage, mulher. Bota esse telefone para despertar de madrugada de novo e começa a orar. Senhor, quem está na mão do diabo tem uma promessa. E olhe para cá, gente. Você ouviu o que ninguém ouviu. Essa gestação foi um pouco complicada. Nasceu cheio de problema. Já era para estar morto. E porque não morreu? Porque Deus ainda fez uma promessa. Se está vivo, vale a pena buscar e correr atrás daquilo que é teu. Se coloca de pé. Eu queria falar isso aqui que está no texto. Coloca no telão para mim aí. 1 Samuel capítulo 30. Versículo 18. Tem a versão NVI aí? Se tiver a versão NVI, vai ser melhor ainda. Essa palavra que eu tenho que falar para alguém. Não sei se alguém recebe a última. Porque tem gente aqui, meu amigo Felipe, que entrou por essas portas pedindo uma direção para Deus. Você está cansado de dar murro e ponta de faca? Você está cansado de fazer coisas e não dá certo? Ligar para fulano, ligar para ciclano e ninguém consegue resolver. Você deixa eu te dizer algo. Aquilo que é teu
Ninguém vai fazer por você. Quem tem que fazer é você mesmo. Se te pertence. É simples. Mas é para alguém aqui. A gente gosta de querer terceirizar o nosso problema. É muito bom ter pessoas ao nosso lado que vão nos ajudar. Mas não tem gostinho melhor do que a gente se levantar, tomar uma atitude e correr atrás daquilo que é nosso. A minha versão está assim, eu vou ler. Tem não? Ali, ó, essa daí mesmo. Essa daí que é a chave para a gente virar a semana. Versículo 17 para mim. Coloca o versículo 17 para mim. O 17. Olha isso. E Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde. O que isso significa, Gustavo? Foram mais de 6 horas de guerra. Você tem noção do que é isso? Mais de 6 horas de guerras incansáveis. E nenhum deles escapou. Com exceção 400 jovens que montaram em seus camelos e fugiram. Irmãos, esses 400 aqui viram Davi com tanta raiva que eles fugiram. O camelo que nunca correu virou cavalo, irmãos. Eu estou falando sério. Porque eles viram a disposição de Davi, porque eles acharam que Davi nunca fosse se levantar. Quando não viram Davi, ficaram surpresos. Versículo 18. Se alguém reagir, se eu fosse você, eu gritava para dar um glória. O texto diz, e Davi recuperou a metade? Recuperou um terço? Recuperou o quê? E Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluído suas 2 mulheres. Recebe palavra profética, o teu esforço não é em vão. Se prepare, tudo aquilo que você perdeu, Deus te dará tudo de novo. Recebe essa palavra, crente. Você essa semana vai recuperar tudo aquilo que você perdeu. Nada ficará pela metade. Se prepare para você ainda esse ano de 2023. E eu vim liberar uma palavra profética para alguém. Nesse final de ano não vai ter cachaça naquela mesa. No final de ano não vai ter pagode naquela mesa. No final de ano pega esse telefone, bate uma selfie com a tua família e coloca na legenda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vim pregar para alguém que entrou por essas portas aqui hoje. Gustavo, cheguei aqui, eu perdi um monte de coisa. Perdeu, mas eu assumo a responsabilidade. Foi culpa minha. Eu saí do lugar onde eu nunca deveria ter saído. Porque se Davi continua em Ziklag, os amalequitas não teriam feito o que tinha que fazer. Mas na verdade Deus permitiu algumas coisas acontecerem na sua vida para você se posicionar. Gustavo, eu entrei aqui hoje e eu estou fora do posicionamento. Cheguei aqui hoje, Gustavo, e infelizmente eu saí do lugar onde eu nunca deveria ter saído. Me desviei. Saí da presença. E a minha casa está em risco. O que eu tenho que fazer, Gustavo? Ligar para amigo? Claro que não. Toma uma atitude, você se levanta como Davi se levantou. E qual é a segunda, Gustavo? De fato reconhecer que isso tudo que está acontecendo não foi culpa sua. Mas tem um porém. Aqui eu vejo a graça se manifestando no Antigo Testamento. Deus dando mais uma oportunidade para Davi correr atrás daquilo que ele mesmo perdeu. Sai do seu lugar que eu quero orar por você e vem aqui na frente. Chega de perder tempo. Chega de ficar se lamentando por aquilo que foi. Está na hora de você se levantar, enxugar as lágrimas e você recuperar tudo aquilo que você perdeu. Gustavo, eu estou aqui essa noite. Cheguei cansado, cheguei fraco, cheguei fraca, desanimada. Mas essa palavra foi diretamente para mim. Foi para você. Sai do seu lugar que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Pode cantar. Eu quero de volta. Eu já tenho uma pessoa aqui. E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Pode cantar. Lava
Vem na pressão, vem na pressão. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Se você está do lado de alguém que sabe que está passando por algo muito complicado, sabe que se desviou do meio do caminho, perdeu a rota, seja amigo dela nesse exato momento, traz ela aqui na frente. A restituição não é para quem quer. Tem gente que quer, mas não se posiciona. Restituição é para quem tomou uma atitude. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. É Deus dizendo: se você se levantar, eu me levanto. Mas se você continuar prostrado, eu não vou fazer nada por você. E aí, Davi? Vai continuar vendo o inimigo fazer arruaça na tua casa? Ou vai se posicionar dizendo: não, eu vou correr atrás daquilo que é meu? Ah, Gustavo, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. A primeira atitude é essa: se levantar. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. Não há dúvida, o texto diz: com certeza voltará. Eu quero liberar essa palavra profética para alguém. Você chegou até chorando, mas a tua volta vai ser uma volta extraordinária. Se prepare para você viver uma semana de grandes colheitas. Mas para viver essa colheita, você precisa tomar uma atitude de se levantar e correr atrás daquilo que você perdeu. Sai do seu lugar. Quer voltar para Jesus? Eu tenho uma alma aqui na frente aqui hoje. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí, crente? Pode cantar. Tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. O tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. O tempo que roubado foi. Eu queria pedir que a igreja estendesse as mãos aqui para frente nesse momento. Oh Jesus, obrigado pela tua palavra que foi lançada neste lugar. Obrigado pela tua presença que desde as nossas casas já nos acompanhou até este ambiente, Pai. Esse ambiente profético, esse ambiente de transformação. Como igreja neste momento nós levantamos a nossa voz em oração, nós levantamos a nossa voz em clamor a Ti, crendo no Teu poder, crendo, Senhor, na unção que vem de Ti. E nós declaramos sobre estas vidas que rendidas estão diante da Tua presença, que estão se humilhando diante de Ti. Nós profetizamos, Senhor, a Tua libertação. Nós profetizamos, Senhor, novidade de vida sobre essas pessoas. Pai, toma a vida desse Teu filho que hoje decidiu, Senhor, mesmo diante
de todo o seu sentimento, mesmo diante do sentimento humano que nos faz querer resistir. Ele veio, Senhor, o Teu Espírito Santo fortaleceu e Ele veio, e Ele está prostrado diante da Tua presença, entregando novamente a vida dele para Ti. E nós como igreja declaramos que o Senhor é poderoso para fazer muito melhor do que fez antes. O Senhor tem o poder de fazer algo muito melhor do que Ele já viveu, e eu tenho certeza que Ele será tomado na Tua presença, e o Teu dom de profecia será derramado sobre a vida dele. Neste momento, Pai, o Flavinho está impondo as mãos sobre a vida dele, e nós como igreja queremos interceder junto com o Flavinho e declarar sobre ele o dom de profecia. O Senhor usará a vida dele, assim como o Senhor já usou antes. O Senhor usará, e muito mais, e com muito mais intensidade. E todos esses teus filhos e filhas que estão aqui diante da tua presença, que o Senhor possa restituir não aquilo que era deles, mas aquilo que era seu, e que eles, por conta de alguma aflição, algum problema pessoal, deixaram de lado. Senhor, tira nesta noite os dons do fundo da gaveta, lava, tira o mofo e faça com que esses dons sejam usados para que vidas sejam transformadas, para que o teu reino se expanda e que o teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que como igreja nós clamamos e oramos nesta noite. E você que crê assim, aplauda a Deus e glorifique o nome dEle. Aleluia! Oh, Jesus! Meus irmãos, vocês podem voltar para o seu lugar. Que Deus possa ser com vocês, possa fortalecer vocês. Gente, eu queria pedir, por favor, que os irmãos se assentassem um pouquinho. O nosso querido presbítero Reis vai estar fazendo o sorteio dessa suíte aí. Quem ganhar, se desistir de ir, tá bom? Não vou falar nada não, vou deixar Deus usar o teu coração. A palavra está com o Senhor. Amém. Bom, igreja, eu falei 50 números, mas foi 60 números, tá? E caso alguém ainda queira, né, colocar o nome aqui na urna, cadê minha secretária? Tem uma secretária, Laura? Vem cá, minha secretária. Minha secretária está ali. Eu já coloquei os nomes, como eu falei para vocês, só tem 34 nomes aqui. Tá? E se alguém na igreja ainda deseja participar, para botar o nome agora, nesse momento aqui, não precisa pagar agora, pode me pagar lá embaixo, eu só boto o nome e acrescento aqui. Tem alguém interessado aí? Ninguém? Tá, a fé está pouca, gente. Bom, minha secretária está aqui, tá? Minha secretária que vai tirar o número, tá bom? Você não vai olhar para cá, tá? Você vai olhar para o céu, para a glória de Deus. Amém? E agora tem um detalhe. Tem um casal aqui que ele ficou com 7 números aqui. Um único casal pegou 7 números e um outro casal pegou 5 números, desse total de 34. Tá? Inclusive, eu vou dar um jogo de toalha para esses casais que pegaram 7 e 5, caso eles, mesmo que eles ganhem, eu vou dar um jogo de toalha para cada um, um jogo de toalha completo para cada um desses casais que ganhar. Tá? Então eu vou aqui, vou sacudir. Vou sacudir aqui. Tá filmando, amor? Tem que filmar porque tem casal, tem gente de Resende aqui que escolheu, tem gente de região do Lago. Então, eu tenho que mandar o vídeo pro pessoal porque o negócio é sério, né? Vou balançar bem. Não olha pro céu. Tira o número. Qual é o nome? Peraí. Sandro. Só que eu não estou entendendo. Fala alto. Sandro. É Sandro? Sandro. Qual é esse mesmo? Prilo. É um primo meu que é lá de onde é? Macaé. Ele pediu 3, ele comprou 3 números, inclusive. Né? O outro que comprou 5 foi o pastor Ney. Comprou 5 números, não ganhou. Não ganhou, vai ter que me pagar.
E tem o irmão Ronald, que comprou 7 números, irmão Ronald. Né? Mas nós vamos dar, minha esposa está filmando ali, nós vamos dar um jogo de toalha para o pastor Ney e para o Ronald. Né? Esse aqui é o jogo de toalha. Tá? Tira uma foto aqui, amor, minha da secretária. Amém? Glória a Deus, gente. Então está encerrado, né, o sorteio. Caso você queira ainda participar de Búzios, nós vamos estar ali embaixo, aí a gente vai fazer a relação de nomes. Obrigado, tá, meu amor? A Laura tá igual o assistente de palco do Raul Gil. Diácono Felipe, vem fazer um encerramento para a gente, orar e dar a bênção apostólica. Queria pedir que a igreja se colocasse de pé para a gente encerrar mais esse culto. Amém, irmãos. Que culto maravilhoso. Eu acredito que Deus ele falou com cada um aqui, que Deus falou comigo. Eu acredito que Ele falou com cada um de vocês, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada. E eu creio que o Senhor ele vai fazer maravilhas na vida de cada um. E eu creio que essa semana ainda, pessoas vão vir nesse altar testemunhar o milagre que o Senhor fez. Não por causa de hoje, mas por causa da fidelidade dEle, das palavras que saem aqui desse altar. Amém? Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Pai. Nós queremos Te agradecer, Pai, pelo Teu amor. Queremos Te agradecer pelo Teu carinho, Senhor, e pelo Teu cuidado, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai, que deixou a sua casa, Senhor, por estar aqui, Pai, nessa noite, Senhor. Eu Te peço que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada, amém?